O peso da escola base foi muito grande, mas graças a Deus naquela época não tinha mídias sociais como tem hoje. Sejam todos bem-vindos diretamente aqui do estúdio do BAU Bilingual Education para o nosso BAU Talks. Hoje está de fato imperdível, não é isso, Newton? Exatamente. Eu sou o Newton e estamos com mais um podcast aqui do BAU Talks e temos um convidado muito especial, né, Vânia? Este convidado, para a gente é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né? Na verdade, é super especial. Ele é escritor, chefe de comida oriental, que maravilha, professor de jiu-jitsu e hoje está aqui conosco para compartilhar uma história. Uma história um tanto quanto triste, né? Mas como ele mesmo disse, ele transformou aí de uma situação triste hoje em amor, né? É o nosso Ricardo Shimada, é o filho dos donos da escola base. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Vânia, obrigado, Newton, obrigado o Talkball. Eu vim contar um pouco da história, né? Porque ainda hoje acontece, né? Uhum. Infelizmente. Ainda hoje acontece várias escolas bases, né? Uhum. O peso da escola base foi muito grande, mas graças a Deus naquela época não tinha mídias sociais como tem hoje, né? Porque senão... mas na época foi um tanto quanto complicado, porque TV, né? Foi complicado, porque as únicas mídias, sim, era TV, rádio e jornal impresso, né? Mas eu acho que se fosse nessa época hoje, eu acho que as coisas seriam bem piores. Então a gente agradece imensamente por tê-la aqui conosco, né, compartilhando sua experiência. Tivemos uma situação um pouco parecida, por isso que Deus tocou no nosso coração de estar te convidando para vir, para você compartilhar também conosco, né? E que possamos aí de alguma forma passar uma mensagem para que as pessoas entendam o quanto fake news destrói vidas e famílias, né? Então eu quero que você compartilhe a sua história conosco, só para a gente entender um pouquinho também tudo que aconteceu e o que a gente pode fazer de repente para virar essa página e fazer com que as pessoas venha se conscientizar e não ocorrer novamente. Não, vou contar sim. Você tinha qual idade, Ricardo? Eu tinha de 13 para 14 anos. Era jovem, adolescente. Adolescente. Tá. Eu estudava e trabalhava com meu pai, né? Na época eu trabalhava como office boy na Praça da Sé. Uhum. Você está bem no momento de transição ali de adolescência para a maioridade ali praticamente, né? Caminhando já para uma transição ali de amadurecimento. Sim. Aí sofreu o impacto do acontecido. Sim. Foi difícil, né? Porque, como eu falei, né? A gente quando solta uma fake news, a gente imagina que só vai ficar na pessoa que sofreu a fake news, né? Mas não, respinga nos parentes, filhos, né? Parentes mais próximos, mãe, tio, tia, então todas essas pessoas são afetadas. Eu fui muito afetado, né? Filho único? Filho único. Eu tive que sair da escola, trancar minha escola por um mês, porque meus pais ficaram foragidos, né? Mas, graças a Deus, minha mãe sempre teve boas relações. Então, ela tinha uma ótima relação com a diretora da escola que eu estudava. Todos, sem exceção, na minha escola, sabiam do caso e sabiam que os meus pais não tinham culpa e sempre me apoiaram. Já conheciam a índole da sua família? Já conheciam, porque antes do acontecido, os meus pais sempre tiveram a casa aberta, né, um apartamento. Mesmo sendo uma kitnet, todo final de semana tinha algum evento em casa, né? Minha mãe fazia bolo, comida, e eles jogavam cartas, tinha muitos amigos, né? Então, eles sempre foram bons de relações. Então, graças a Deus, muita gente achou que eles eram culpados, mas a maioria que conheciam eles de verdade sempre apoiaram, né? Só para o pessoal entender melhor, os seus pais foram donos de escola, né? O que deu start na cabeça deles, já que você vai lembrar, porque você era jovem ainda. Por que a dona Maria resolveu montar uma escola? Não, então, era o sonho da minha mãe, de ter uma escola. Ela era professora, vinda do interior, né? Vindo lá de Nova Granada, ali perto de Rio Preto, né? Votuporanga. Ela veio para São Paulo para lecionar, né? E ela sempre teve no ideal
da cabeça dela o sonho de ter uma escola infantil, porque ela queria mostrar o dom dela, né? Mostrar o dom dela e também seguir a metodologia dela, porque eu acho que hoje cada escola tem a sua metodologia. Sim. E ela queria implantar a metodologia dela, né? Aí nasceu desse sonho, nasceu a oportunidade com a prima dela, a Paula, e nessa oportunidade conseguiram comprar uma escolinha. Uhum. Eles compraram, então a escola já era montada? Já era montada, foi em 92, né? Minha mãe parou um pouco de lecionar, porque ela, na gravidez dela, quando eu fui gerado, ela teve alguns problemas. E ela parou de lecionar e ficou um tempo sem lecionar. Uhum. Na época eu tinha 7 para 8 anos, ela foi convidada novamente a lecionar na Zona Sul, no Jabaquara, por uma amiga dela. Conversou com meu pai aceitou e foi onde ela começou a trabalhar, numa escola estadual ali. E dessa escola estadual teve outra oportunidade de trabalhar numa escola infantil. Uhum. Ela entrou, trabalhou até 92, onde conheceu a Paula, né? E que se formou sócio. Encontraram uma escola, o Maurício, esposo da Paula, encontrou uma escola no jornal. Antigamente tinha muito, né? Uhum. Classificados. E era uma escolinha já... O anúncio estava como creche, a escolinha já estava decaindo, né? Tinham poucos alunos, o antigo dono já não queria mais essa vida, né? Então, aí eles resolveram comprar. A Paula entrou com dinheiro, a Paula e o Maurício entrou com dinheiro, e minha mãe entrou junto com meu pai, com conhecimento e com a Brasília que a gente tinha. Entendi. Porque foi a parte deles. Uhum. Foi em 92 isso, né? A escolinha tinha 12 alunos e era uma casa meio que já muito depedrada, né? Muito... Já estava caindo, vamos falar que estava caindo os pedaços, uhum. Né? Faltava pintura... Tem que reformar tudo. Elétrica, isso. E de 92 até 94 nós passamos um ano lá dentro, reformando, né? A gente deixou de ficar no nosso apartamento no centro, a kitnet. A gente deixou de morar lá para morar na escolinha, porque... minha mãe e meu pai depois que terminava o expediente da escola, aí sim fazia reforma, limpava o banheiro. Para quem está começando, essa vida das diretoras de escola, né? Infelizmente, né? O pessoal pensa que é fácil, né? É só chegar e montar e dar aula. Nós sabemos como é. E foi um ano assim. Tanto que o afilhado do meu pai de casamento, ele trabalhava na antiga Eletropaulo, uhum. Né? Antiga Light. E ele que reformou toda a fiação, né? Só comprou o material, ele não cobrou a mão de obra dele, só que ele só podia ir também nos finais de semana. Então a gente passou lá um ano assim, lá dentro, sem fazer mais nada. Uhum. Né? Só em prol de deixar um ambiente bacana para atender melhor os alunos, as famílias, tudo, sim, né? Sim. Porque, na verdade, quem está no ramo da educação, a gente quer deixar um legado, né? É muito maior do que financeiro. As pessoas acham, né? Que, olha, nossa, escola particular, eles só pensam no dinheiro. O que é o dinheiro para a gente? Né? É óbvio que é consequência. Se você está fazendo um bom trabalho e quando você monta uma empresa, porque você quer realmente ganhar o dinheiro, né? E eu acho que todo mundo, principalmente da área da educação, merece ganhar dinheiro, né? Porque a gente está ali num ramo que a gente... tenta, de alguma forma, formar pessoas. Sim. Que é uma das coisas mais importantes que tem na vida, né? Formação de pessoas. E eu acho bem bacana, porque é sonho, né? Foi o que você falou. Ela tinha esse sonho de tentar colocar a metodologia dela dentro do ambiente educacional. Sim. Que legal. E aí vocês ficaram nesse trâmite aí de correria, de morar na escola, de tentar fazer o melhor nesse período de 2 anos. Sim, ficamos 2 anos, né? Então a gente dormia, eu estava lá também. Meu pai tinha copiadora na Praça da Sé, no centro, então a gente saía de manhã, meu pai me deixava na escola, uhum. E ia para a copiadora. Eu estudava de manhã, à tarde ia para a copiadora ajudar ele, e depois, à tarde, para a noite, a gente ia para a escola. Trabalhar na escola. Trabalhar na escola. Meu pai entregava as crianças, né? As professoras arrumavam. Tá. Como era uma escada e ainda tinham poucos profissionais, o meu pai ficou com esse trâmite de pegar a criança com a professora em cima da escada, porque ela já ia arrumar outra, e descer só para entregar para a mãe.
né? O Maurício também, a Paula, o Maurício, as professoras lá às vezes faziam 2 funções, né? Dar aula e ajudar a limpar a sala, sabe? Foi um começo difícil. Os proprietários têm aquela escala básica de, no mínimo, 15 horas de trabalho, né? Porque... Exatamente. Exatamente, porque a minha mãe no começo dava aula e como ela cuidava da parte administrativa, tinha que fazer ficha de novos alunos, cadastramento, e antigamente não tinha essa facilidade que hoje tem maquininha para Pix, né? Hoje, era tudo fichinha, né? Era fichinha. O pai vinha fazer o pagamento. Só tinha boleto, né? Dificuldade de ter boleto. Tinha que ligar, às vezes o pai não tinha como pagar, aí minha mãe conversava, pedia para vir, né? Tinha toda a situação. E aí nesse período aí, quando vocês acabaram a reforma, e perto do acontecido, vocês já tinham quantos alunos lá na escola, você lembra? Olha, a reforma não foi concluída porque eles estavam levantando uma edícula no fundo do terreno para ter mais 2 salas de aula. De 12 alunos, foram para 72 em 2 anos. E isso só no boca a boca, né? De mães entrando, gostando, aí passa para outra mãe. Sinal de um bom trabalho. Então. Que bacana. E quando ocorreu isso, o que aconteceu? A mãe chegou a ir até a escola para conversar, para tirar dúvidas, para falar alguma coisa, ou ela simplesmente saiu falando o que ela pensava aos 4 cantos aí e inflamou todo mundo? Ninguém entende até hoje o motivo pelo que a mãe falou. A mãe era uma mãe bem assídua na escola, bem presente. Tanto que uma das festinhas de aniversário da criança, do menino, fez na escolinha. Né? E a gente não sabe, ela não foi falar, ela foi direto na delegacia, né? Isso foi num domingo à noite, direto na delegacia, dar a queixa, e segunda-feira, no final da tarde, a gente foi pego de surpresa, né? Meu pai, atenderam o interfone, falaram que era a polícia, meu pai foi atender, estava lá o camburão de polícia, 4 investigadores e o subdelegado, né, e mais um repórter para pedir esclarecimentos, perguntar o que aconteceu, averiguar a situação. E isso daí foi o que aconteceu assim de primeiro, né? Já tinha jornalista junto? Já tinha jornalista. Porque assim, a gente estudando o caso hoje, a gente sabe que a polícia tem alguns telefones de jornalistas, né, para dar um furo ou para dar uma reportagem. Então, quer dar uma levantadinha na carreira, você traz o jornalista junto, porque se o furo for bom... Isso. Sobe a carreira do delegado. Mas nesse caso foi meio que diferente. Por quê? Porque esse delegado, primeiro, ele tinha maltratado esse jornalista. Então, acho que com um pedido de desculpa, falou, vai lá que deve ser um caso bom, vai lá dar uma averiguada. Aí o jornalista foi junto. Foi o jornalista do antigo Diário Popular. Tá. E aí eles chegaram, pediram para entrar na escola, foram abordando vocês? Não. Eles chegaram e perguntaram para o meu pai o que estava acontecendo. Aí o meu pai falou, olha, eu te pergunto o que está acontecendo. Porque a gente teve uma denúncia de uma das mães, aí contou, né, de abuso sexual. Falou, não tem nada. Se os senhores quiserem entrar, foi meu pai que deixou entrar. Porque na época, como inocente... Não deve nada, se você pode não deve entrar, nada, não existe problema. Né? Pode entrar. Foi quando eles entraram, revistaram assim, olharam todos os cômodos da casa, né, cozinhas, salas, até entrar na diretoria, que era a sala da minha mãe. Eu lembro até hoje, eu até conto com mais detalhe no livro, o que aconteceu, porque eu, um garoto de 13 para 14 anos, assistia muito filme de ação, então... minha mãe sempre oferecia balinha para os pais que iam lá, quer uma bala, um chocolate, né, um café. Aí o policial colocou uma na boca e pegou uma e guardou no bolso. Eu, na minha mente, pensei vai fazer exame de alguma coisa, né, toxicológico, sei lá. E aí foi quando minha mãe fechou a porta, eles ficaram mais ou menos 1 hora conversando. Daí eles saíram, foram para a delegacia, minha mãe já saiu transtornada. Aí a fisionomia dela já mudou. Quem conhecia na época como eu, minha mãe era muito extrovertida. Ela saiu da sala já com a feição baixa, com semblante totalmente fechado. Foi quando ela começou a falar do caso e o que eles iam fazer, porque nem eles estavam entendendo. Eles saíram dali direto para a delegacia?
eles resolveram ir para saber o que estava acontecendo. Porque até então eles não sabiam, não tinham Não nem sabiam, conhecimento. não tinham. Aí eles estavam saindo, abriram a porta da escola, o portãozinho, e já estava a polícia lá de volta para pegar eles para dar depoimento. Só que aí já tava os camburões, vila, né? Vila, toda a rua já amontoou lá para saber o que estava acontecendo. Onde que era? Na aclimação, Na né? aclimação. Tá. Na aclimação. Uhum. E daí os policiais, eu vendo tudo, o policial tentou chamar meu pai, minha mãe, e meu pai falou, não, aqui não tem nenhum bandido, a gente está indo por livre e espontânea vontade, a gente não vai ser algemado, não deve nada. Aí foram onde que eles foram. Minha mãe deixou uma professora comigo lá, porque a gente ficou, tinha mais 1 ou 2 crianças para entregar, e a gente ficou, isso era por volta das 6h30, 7 horas. Meus pais só voltaram da delegacia 10h30. E voltaram transtornados. Foi quando todo mundo sentou, porque foi o meu pai, a minha mãe, a Paulo e o Maurício. Foi quando eles voltaram, sentaram na mesa que tinha lá de comum acesso, de comum convívio ali, e começaram a contar cada um a sua história, porque foram separados, né? A minha mãe, a Paulo e o Maurício foram para a delegacia, e o meu pai entrou em outro camburão. Eles deram uma volta, encostaram no beco e bateram no meu pai, né? E minha mãe, a Paulo e o Maurício sofrendo psicologicamente na delegacia. Isso depois de 3h30, eles contando tudo. Isso sem nenhuma prova que o fato era verídico? Sem nenhuma prova, só pela mãe que acusou, só isso, e que ia sair um laudo médico do IML, mas isso na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira, o delegado ia pegar o laudo médico. E eles na segunda-feira, já sofreram tudo isso daí. Uhum. E por que separaram o seu pai? Levaram para outro lugar? Também não... às vezes é para coação, né? Coação. Se ele apanhando, se ele ia falar alguma coisa. Se entregaria alguém. Né? Que loucura, né? E dentro da delegacia, depois que eles sentaram e começaram a conversar, trocaram tudo, como é que ficou? No outro dia, a escola não abriu? No outro dia, a escola não abriu mais, fechou-se as portas, né? E já estava nas mídias? Já estava na mídia, porque na segunda-feira mesmo, 9h da noite, né? Em 94, a gente só tinha o telejornal, que era no horário nobre, onde acho que a maioria das pessoas, das famílias brasileiras, estava sentada, jantando e assistindo. Então, o jornalista deu em primeira mão ali, né, acusados, né, pais acusando os donos de escola, e deu no que deu. Fechou, não abriu mais. Meus pais ficaram em casa para saber. Meu pai foi procurar um advogado, amigo dele, na Praça da Sé. Procurou, conversou, aí ele falou, olha, você não devia ter ido na delegacia, né, tudo isso. Não, mas meu pai falou, mas a gente não, mesmo assim. Ele falou, não se pisa numa delegacia sem um advogado. É que a gente fica tão indignado, foi o que você falou, né? Gente honesta é fogo, né? Age muito pelo impulso, porque você não devo nada, não aconteceu absolutamente nada. Por que eu vou me negar a responder, a ir na delegacia, a dar meu pronunciamento, a contar minha versão? Né? Então, é um sofrimento. Foram com a tranquilidade de um inocente, né? Exatamente. Sim. Como eram. Né? E como é que ficou a tua cabeça nessa época? E qual a perspectiva que você pegou daquele momento? Assim, a princípio eu não estava entendendo muita coisa. Aí depois que foram surgindo as denúncias, né? Porque sabendo quem os meus pais são, quem eles eram, por que o motivo? Queria entender o motivo. Aí eu comecei a ficar revoltado. Só que eu guardei aquilo para mim. Né? Eu fui guardando. Minha mãe sofreu, nessa data assim, das acusações, ela sofreu um derrame ocular, né? Ela foi procurar um especialista, ali na aclimação mesmo, e naquela época estava se vindo para o Brasil a telefonia celular, que meu pai, quando começou, era sorteio, não sei se vocês lembram, a linha de celular era sorteada, lembro, né? E daí meu pai foi sorteado e pegou por causa da copiadora. Então
ele falou, ó, qualquer coisa vai nos avisando. Eles estavam no oculista, né, no oftalmologista, e deu a notícia, depois de todo o bafafá, deu a notícia que o delegado estava com prisão preventiva. Foi quando eu liguei, falei, ó, vem correndo porque vocês vão ser presos. Eles soltaram a notícia nas mídias, que eles estavam com prisão preventiva? O delegado, eu acho que ele... Acho que na época tudo estava nas mídias, né? Toda a resposta que o delegado estava dando, ele não estava dando nos autos. Né? Mas ele estava falando mais para a mídia, mais para o público. Isso, mas essa prisão preventiva anunciada, ele meio que atropelou, né? Ele colocou o carro na frente dos bois ali, então ele deu que uma atropelada ali, porque não era para ter falado, tanto que prenderam, né? Porque são três casais ali que acusados, que era minha mãe e meu pai, a Paula e o Maurício, e o Saulo e a Mara. E eles faziam o quê dentro da escola? Todos trabalhavam na escola? Não, o Saulo e a Mara eram pais. E foram acusados também? Que as crianças falaram que ia na casa desse amiguinho, que no apartamento, na casa desse amiguinho, tinha uma cama redonda, tinha espelho no teto, tinha TV na parede, e eles foram acusados de ser a casa deles. Entendi. A polícia foi, a cama era retangular, tinha fita de vídeo que o rapaz gravava, o Saulo gravava, era da National Geographic, que ele gostava disso, e não tinha espelho no teto. Porque eles inventaram tudo isso, mas eu não sabia que era a casa de um dos pais. Era a casa de um dos pais. Nossa. Era a casa de um dos pais. E daí, nesse meio tempo, os advogados dos meus pais, do Saulo, conversaram. O delegado falou, olha, vem aqui, dá o depoimento, que não vai acontecer nada com vocês. O advogado dos meus pais falou, não, isso daí é armadilha, eu não vou colocar meus clientes. A advogada do Saulo e da Mara falou, eu vou levar, porque se ele está garantindo... Aí levou, prenderam, sem depoimento nenhum. Nossa. Eles ficaram presos, aí foi que meu pai e minha mãe ficou foragido. Foi por causa disso que saiu na imprensa que o casal foi preso, aí o delegado teve que falar, a gente está com mandado. Foi quando eu liguei para meu pai e para minha mãe, eles foram para casa e decidiram fugir. E foram para onde? Foi declarado que o advogado falou, eles estão em Lins, né? Mas na linguagem dos advogados, né? E a polícia entendeu Lins, porque na linguagem dos advogados é lugar incerto não sabido. Então, o delegado... Foi para o interior? Foram até Lins procurar, né? Aí depois que eles entenderam. Mas os meus pais ficaram na casa desse afilhado dele. Entendi. Foi lá em Guaianazes. Eles foram primeiro para a casa de um amigo antigo deles, antigos em São Mateus. Bateram lá, eu estava junto, bateram lá 1h da madrugada e esse amigo falou, não, eu não vou abrigar vocês, porque vocês fizeram isso. Só que assim, foi um amigo de 20 anos, 30 anos. Puxa vida. Aí meu pai, sem saber o que fazer, atravessou a rua em São Mateus, eu lembro também que eu estava no carro, ele pegou, antigamente era... nostalgia, era fichinha, lembra? Ficha telefônica. Pegou uma ficha telefônica, ligou para esse afilhado dele, ele falou, por que você já não veio para cá direto? Foi quando a gente foi até Guaianazes. Ele estava esperando no ponto de encontro e meus pais ficaram foragidos 1 mês lá com ele. Ele estava para se aposentar, como ele não podia ir trabalhar, ele teve que trabalhar mais um período para se aposentar, né? E ele também era muito receptivo. O pessoal começou a estranhar porque ele não estava recebendo mais pessoas em casa, né? Mas ninguém ficou sabendo. Entendi. Mas ele acolheu, né? Acolheu. Esse amigo. Acolheu. Entendi. Depois seus pais chegaram a ser encontrados e presos? Não, depois desse episódio, já eles conversaram com o repórter da cultura. Alguém parou para ouvi-los, né? Porque na verdade as pessoas já vêm acusando, mas não quer ouvir a outra parte, né? Isso é impressionante. Isso.
O repórter da Globo, o Valmir Salário, até tentou escutar a Paula, porque a Paula na sala pediu, olha, ninguém está falando com a gente, ninguém quer saber o que a gente fez, se não fez. Aí o Valmir Salário mostrou o microfone para ela, então, se você quer conversar com a gente, eu acho que ela, naquela situação, né, preferiu não falar, né? Então, depois disso tudo, eles conversaram com o Florestan Fernandes, fizeram um esquema de cinema para conversar, porque a qualquer momento eles estavam com a prisão preventiva ainda. E foi na sala do advogado dos meus pais, na Praça da Sé, né? Então, entrou primeiro aí estava a Paula, minha mãe e meu pai. Entrou primeiro a Paula, depois a minha mãe, depois o meu pai. Entrou a câmera e o repórter da Cultura, o Florestan, vieram num carro descaracterizado, né? Foi pedido isso, e aí foi onde deu a reviravolta do caso. Conseguiram ter uma voz para a resposta. Ter isso. Mesmo não tendo toda a repercussão, né, que a mídia deu a princípio, para culpá-los, né? Mas foi aí que deu a reviravolta do caso. E na delegacia, eles sofreram alguns tipos de abuso, né? Verbal, psicológico minha mãe, e outros a Paula, tipos? Sim, minha mãe, a Paula e o Maurício também. Minha mãe, a Paula, ficou num quartinho, o Maurício em outro. Minha mãe e a Paula, sentadinhas ali esperando, entrava o delegado bom, assina aqui, não tem, depois vocês não fizeram nada, depois vocês entram, é fácil, né? Sair, aí entrava o mal, aí falava, tá vendo o que vocês fizeram com a criança? A gente vai fazer igualzinho vocês. Chegaram a abaixar a calça para minha mãe e para Paula, mostrando os genitais, né? Não teve agressão física. Abuso físico. Mas agressão amoral. Né? Quantos anos sua mãe tinha? Minha mãe devia ter uns 40. Jovem, passando por tudo isso, né, Jesus? A Paula tinha 26, 27. Nossa, uma menina. Quanto tempo demorou essa agonia toda? Até 3 meses. 3 meses. 3 meses. E a hora que deram voz à sua mãe e os outros envolvidos, como é que se desenrolou para chegar à verdade? Então, aí foi rápido, porque aí a imprensa queria saber do delegado. Porque até então o delegado falava, eu tenho provas, o inquérito é a prova, né? A gente estudando hoje, inquérito não é nada, inquérito é só um pedaço de papel escrito ali e acabou, né? Digitado e é isso, né? E ele falava, inquérito é a prova, está aqui, eu vou mostrar. Eu acho que ele estava tão vislumbrado com a mídia também, né? Porque toda hora ele estava na mídia, ele estava falando, estava dando ibope. E dizem que ele estava para subir de cargo. Então, eu acho que isso, ele falou, vai ser minha alavancagem mais rápida. Eu vou subir com glória. E ele estava esperando alguma prova, porque do IML, o primeiro falou que poderia ter acontecido o abuso, né? E ele estava esperando outro tipo de prova. Foi quando os meus pais deram depoimento para a Cultura, para o Florestan, e aí os repórteres começaram a questionar ele, mas cadê a prova? Todo dia, toda hora que via, cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Aí foi, eu acho que ele não conseguiu sustentar, né? Aí que caiu. Ele caiu e entrou o Gerson, Dr. Gerson, e o sub dele que era o Carrasco. E aí conseguiu traçar um caminho diferente. Começaram do zero. Pegaram o depoimento das mães de novo, aí pegaram o depoimento dos meus pais, tudo de novo, né? Aí já estava se fechando, concluindo o processo, aí veio uma denúncia de um americano que tinha fotos em relação com um sobrenome Shimada. Aí o Dr. Gerson reabriu o caso e foi onde eles foram lá na casa desse americano, do Richard, procurar alguma coisa, mas também não tinha nada, né? Tinham fotos, sim, de crianças na piscina, de sunga, de cueca. Por quê? Porque ele abria as portas da casa dele para as crianças se refrescarem, mas os pais iam juntos. Tanto que tem depoimento de pais de crianças que falam, não, aqui nunca aconteceu nada. A gente sempre veio, eles abriam as piscinas para a criançada nadar.
Mas não tinha relação nenhuma com seus pais, essa pessoa nenhuma. A não ser essa informação que tinha o sobrenome. Nenhuma relação, nada. E o laudo da criança deu inconclusivo? Deu inconclusivo, aí refizeram o laudo e falou que ele tinha problema gastrointestinal. Entendi. E foi isso que a mãe visualizou e achou que alguém tivesse mexido com a criança? Então, a gente não sabe até hoje ninguém sabe por que a mãe fez isso. Dizem que a mãe estava brigada com o pai, que ela tem problema psicológico, segundo a segunda psiquiatra que ela passou, a psiquiatra falou que ela tinha alguns problemas que transferiu para o filho, né? E ela deu uma surtada ali no momento. Também falam que tinham outras escolas que perderam os alunos e compraram as mães para falar mal da escola dos meus pais, para fechar, e o filho dela ia ter escola garantida, só para tirar. Isso daí a gente não pode afirmar. Não, é especulação mesmo. Mas é o que chega pra gente até hoje, né? Nossa, mas que triste, né? Você passar por tudo isso. E aí, só compartilha com a gente, Ricardo. E as TVs? Todo mundo colocou, né, que a escola base, as pessoas, os donos da escola base causaram tudo isso para algumas crianças. Teve alguma coisa na escola também que entraram na escola, destruíram a escola, não foi? As pessoas que passavam na rua jogavam pedra, picharam a escola, teve toda aquela confusão. Isso. E as TVs depois não abriram espaço para que vocês pudessem se posicionar e expor a verdade? Quando teve a acusação, fechou-se a escola na terça. Fechou. O meu pai pediu segurança para a escola. Por quê? Porque estava todo mundo ali vendo. E é criança, as pessoas se comovem mais. Sim. E meu pai falou, olha, põe segurança, porque podem entrar, podem apedrejar. Pode deixar que a gente vai pôr. Mas não colocaram, entraram, apedrejaram. O que não quebraram, levaram embora, né? Então, as coisas de dentro da escola. Todo o investimento que vocês tinham feito ficou ali. Tudo. Inclusive, o prédio era alugado. Então, para devolver o prédio, meus pais precisaram desembolsar mais dinheiro para reformar, para entregar, né? Foi difícil ali. Foi uma época, acho que foi uma das épocas mais complicadas da gente. Foi complicado. E quanto aos telejornais, mídia, ninguém falava, ninguém abriu o tanto que abriu para as acusações. Porque é sempre assim, né? Para acusar tem um monte, agora para mostrar a verdade ninguém quer, né? Não dá ibope. Os jornais todos dão primeira página da acusação, mas para pedir desculpa é uma nota de rodapé, olha, nos desculpem. Nem fala o motivo, não fala nada, só pede desculpa. Nossa lei é muito injusta, né? Porque, assim, o ônus da prova cabe àquele que foi acusado. A pessoa não precisa mostrar, né? Olha, aconteceu isso. Não, se você só falar, eu posso sair agredindo, falando mentiras de qualquer pessoa, que eu que sou acusada vou ter que provar que o que ela está falando é mentira. Sim. E é muito injusto isso, né? É um sofrimento desnecessário. Sim. Né? Tanto que uma das capas de revistas, na época, que saiu na imprensa, era acuse primeiro, prove depois. Isso aí. Isso aí. Eu lembro até hoje. Era uma capa apontando o dedo, né? Eu lembro até hoje. Esse material de mídia você tem guardado ou você se desfez de tudo? Não tenho muita coisa guardada, né? Eu estou atrás do processo que ainda é de papel, então ele está arquivado. Estou tentando tirar ele, né? Levantar ele para ver se eu consigo alguma coisa. E no caso dos seus pais, aí a pessoa que levantou a fake news, ela não foi punida, né? Não foi, nenhuma das duas mães foi punida. Não respondeu nem criminalmente? Não. Por falsa acusação de crime, nada? Não, porque o Estado entendeu que elas estavam no papel de mãe. E mãe pode falar o que quiser, então. Loucura, né? Infelizmente, né? Mas hoje eu acho que com a mídia, porque do mesmo jeito que hoje a mídia é vilã, se a pessoa que fez uma fake news é pega, ela também vai pagar. Então, hoje eu acho que sim. Hoje, do jeito que vem a notícia ruim, a notícia boa também eu acho que vai propagar, né? Eu acho que como foi colocado lá no documentário, né, que nós assistimos, e o documentário está à disposição para quem quiser assistir,
né? É só buscar no Google lá que você tem acesso onde está o documentário da Escola Base. Né? No caso da Escola Base, ela não teve aí a chance de ser colocada na mídia, né? Para que ela tivesse uma resposta, né? De se defender, e aí colocaram isso como um ponto de inflexão. Daquele momento em diante, vamos ter todo o cuidado do mundo em relação a falsas acusações, principalmente da parte da mídia televisiva, né? Sim. E dos jornais, que era a mídia da época, né? Sim. A gente viu um documentário que ele colocou ali, me parece que até são casos hoje na faculdade de jornalismo, né? Eles colocam o estudo, caso da né? Escola Base ali, né? Como um tema exemplar do cuidado que você deve ter para não destruir a vida das pessoas, né? Aí hoje, transferindo para os dias de hoje, seria a internet, né? Sim. A principal mídia, aí, o foco de simulação de fake news aí, em relação à vida das pessoas, né? Exatamente. E como você colocou aqui, como vítima, né? A vítima que você foi, o que você passou, um jovem de 14 anos ali tirou um monte de perspectiva que você tinha, né? De vida aí na tua cabeça, e as pessoas não entendem, né, o que você colocou aqui, que você não está atacando só aquela pessoa. Sim. Você está atacando toda uma rede, toda uma família que está por trás daquilo, né? Sim. E essas pessoas, elas deveriam ser punidas principalmente por ter te tornado uma vítima. Você também era menor. Você era filho. Né? Você não era... Tudo bem que a diferença de idade dos filhos daquelas pessoas para a tua, mas você era menor, você era filho. Você deveria ter tido a mesma proteção que teve, né? E acho que deveria ter respondido como crime, né? Hoje, creio eu que a lei está mais esperta em relação a esse tipo de situação, né? Que fake news e algumas coisas que afetam a honra, né? Você consegue buscar na justiça a reparação disso, né? Sim. Sim. Tanto que na época que na delegacia, minha mãe na delegacia nem dar o depoimento, de 72 famílias que a escola tinha, os filhos, 70 pais e mães estavam lá, falando, olha, abre a escola, vocês não fizeram nada, a gente sabe que vocês... Abre, minha mãe já não queria mais. Acabou o mundo da sua mãe naquele momento, né? Porque ela tinha tanta expectativa. Sim. E ela trabalhava com pessoas, né? E achava que as pessoas nunca poderiam estar causando isso às outras, né? Creio eu, ser humano, que na visão dela ela tinha essa expectativa, né? Exatamente, né? Não dessa magnitude, né? Não tinha muito o que fazer. É que, infelizmente, casos assim acontecem, pode acontecer, né? Sim, com certeza. Infelizmente, hoje dentro do ambiente educacional, a gente vê cada situação aí que a gente fica até assustado. Fala, como assim, né? Os pais confiam os seus bens mais preciosos, que são os filhos, dentro de uma instituição de ensino, relatam pessoas para agredir, para... simplesmente tratar a criança de uma forma errônea, como a gente viu no último caso, o professor dando uma rasteira numa criança. Eu vi, passou esses dias na televisão, e o pessoal, mas ele é autista, não interessa. Autista, não autista, ele é uma criança. Exatamente. E ele não pode fazer isso com um adulto, vai fazer isso com uma criança. Um absurdo, né? Então a gente sabe que os pais têm essa insegurança, né? Mas relação escola, família, ela tem que ser muito efetiva, como se fosse um casamento mesmo, né? Com certeza. Você tem que confiar, e se você confia, deixa. Se você não confia, não, já tira, coloque em outro local, busca outro local que você se sinta mais seguro, mais tranquilo em relação a isso, né? E a gente sabe que no final todo mundo sofre muito. Nós acabamos de passar por um caso como esse, né? Infelizmente, né? E graças a Deus a gente tem câmeras. Então as câmeras conseguem registrar tudo certinho, né? A gente não sabe também o motivo que levou a mãe a estar se colocando dessa forma. Hoje a gente tem um mal aí no meio do caminho, que são as mídias e pessoas que vivem da mídia, né? Sim. Então as pessoas hoje estão em busca de like. Né? Mesmo fazendo mal às outras pessoas, elas vão lá e inventam a fake news que elas querem, né? Para ofender, para tirar, porque tem muita gente com ofensa, com as coisas que foram colocadas na mídia, tiraram as próprias vidas, né? Sim. E essa virou uma relação muito pesada, né? Que você vai brigar com pessoas que elas vivem da mídia, que ela tem influência já com um grupo de pessoas, né? E tentam descredibilizar tudo aquilo que as outras construíram diante de busca de like ou de seguidores. Exatamente. Né? Isso é penoso para a pessoa que está tentando viver assim, né? Porque a hora que a verdade aparecer, né, você vai ver um castelo sendo desabando ali. Apesar que, no sentido de se criar uma notícia crime em busca de like ou de mídias, é um castelo de cartas. Né? Então, mas assim, hoje se faz isso. Hoje é o que você falou, se monetiza com isso. Sim. Né?
Hoje eu posso chegar aqui hoje e falar, Newton, eu te vi ali, sei lá, fazendo uma coisa que você não deveria. E é mentira, porque eu nem sou daqui de São Paulo. Como que eu te vi? Mas isso repercutiu no meu Instagram. E eu monetizei com isso. Aí o que você faz? Você vai lá e me processa, porque não é verdade. E o que acontece? Você ganha. Só que você vai ganhar o quê? 10% do que eu ganhei. O que eu vou fazer? Te pago 10% do que eu ganhei, peço desculpa e vou para Vânia. Segunda vítima. E assim, isso virou um emprego hoje. Infelizmente, o mundo está assim, né? A internet está aí para você usar para o bem ou para o mal, né? E as pessoas, hoje, elas compram as histórias muito facilmente, como naquela época, né? Sim. Acho que mas foi o que o Ricardo falou, é criança, né? Então, uma criança envolvida, quem não vai ficar comovido, né? Se você não conhece efetivamente o que ocorreu, sou mãe, gente, eu também ficaria comovida. E hoje, assim, o mundo em si, eu acho que está ficando mais preguiçoso, porque antigamente se tinha um jornal impresso, então você lia o jornal impresso. Hoje, o que a maioria das pessoas fazem? Pega, só lê a manchete. Criança é molestada em escola. Ah, é na minha. Então já se criam fake news aí. Nem leu todo o corpo da reportagem para saber se é verdade ou não. Nem pesquisou, nem quis saber o que é. Viu uma notícia, só a manchete, não, com certeza, é lá, porque eu já vi coisa estranha, e é isso. E você tendo seus seguidores, eles compram tudo que você fala cegamente. Acredita, exatamente. Né? E aí que vai a vida do outro embora por conta de uma mentira. Exatamente. Nós mesmos recebemos aqui algumas críticas, né, na internet, no Insta e tal. Por que fecharam, né, os comentários? Porque eles começaram a atacar os nossos pais. Porque 100% da nossa comunidade escolar conhece nosso trabalho, sabe que a gente não omite absolutamente nada. Coincidiu que na mesma semana, que foi logo na primeira semana de aula, né, no sábado, isso ocorreu. Segundo a mãe, teria ocorrido alguma coisa na segunda, e não ocorreu. Na terça, ela falou que não iria mandar a criança, porque a criança passou mal. Quando foi na sexta noite, ela nos ligou, solicitando as imagens. Só que assim, passou quase uma semana, tinha que pedir para a equipe de filmagem, né, para a gente estar apresentando para ela, e seria na segunda. No sábado, nós fizemos um treinamento de primeiros socorros. E aí, a gente faz a publicação, a gente faz isso todos os anos, a gente faz para os nossos colaboradores, para os nossos alunos do ensino médio, que eles já estão todos moços, né? Então, a gente, olha, se precisar, eles também ajudam, né? Então, a gente faz esse treinamento. E aí, começaram a falar, nossa, fizeram porque a criança caiu na escola. Mas a gente faz isso há 13 anos. O ano passado, nós socorremos 2 famílias. Uma criança aqui nessa unidade, do 5º ano, que ele engasgou com uma pipoca. E aí, graças a Deus, a inspetora foi. A inspetora não conseguiu, mas aí a inspetora tentou fazer a manobra, não conseguiu. A professora veio e conseguiu. E a mãe nos agradeceu muito, chorou, falou que bom que foi na escola, que se fosse em casa ele teria morrido, não sei o que fazer. E outro foi um vizinho da outra unidade, do Kinder, que um bebezinho de 17 dias. A vizinha do prédio, o bebezinho engasgou, começou a passar mal, ficou roxinha, ainda ficou um tempinho desacordada. Aí a vozinha que tinha visto que a gente faz primeiros socorros, leva na escola. A gente tem tudo isso gravado, né? Subindo a escada correndo com o bebê, a coordenadora fazendo a manobra, o bebezinho voltando, aquela coisa, todo mundo chorando, né? Porque a gente fica todo desesperado. Alívio, né? Nossa, um alívio. E aí nós não colocamos isso nas mídias, porque a gente não precisa divulgar a minha obrigação. Exatamente. Se eu trabalho com crianças, né, a gente tem a obrigação de saber socorrer, né? E aí o pessoal de fora da Amazonas entrando em contato com a gente, falando que nós somos irresponsáveis. Mas você conhece a escola? Você viveu aqui na escola? Então, assim, a gente ficou extremamente tranquilo porque o jurídico nos liberou mostrar as imagens para a nossa comunidade escolar. E eles visualizaram que, graças a Deus... Os pais autorizaram, né? Todos os pais da turminha autorizaram, por causa da lei também, né? Sim. E o pessoal mostra as imagens. Se vocês não fizeram nada, mas eu não posso. Existe uma lei, a gente tem menores. As pessoas não conseguem entender tudo que está envolvido, né? E isso nos deixa muito triste. E verdadeiramente, Ricardo, quando a gente passou por tudo isso, a primeira pessoa que me veio mesmo foi a história da sua família, né? Eu não sabia que você era filho único, eu sabia que tinha filhos, né? E a gente vai tentando entender, né, como Deus prepara as coisas. Porque quando você me confirmou que vocês tinham ali uma xerox na Praça da Sé, eu fiquei extremamente emocionada e vim para cá chorar. Né? Eu falei para você, não posso chorar, gente, não posso. Fiquei emocionada. Porque a gente entende que existe um propósito. Sim. Porque não é possível que nós conhecemos a sua mãe, nós levamos nosso contrato social
para ela, para tirar uma xerox. E ela começou a tremer e saiu passando mal, e aí veio o seu pai pedindo desculpa. Vocês ficaram sabendo da escola base? É minha esposa. É que, infelizmente, nós passamos por uma situação muito triste e ela não deseja isso para ninguém. Então, todo mundo que tem escola fala, não tem escola, né? E isso, de fato, mexeu demais com a gente. Tanto que, 2 dias depois do ocorrido, eu te liguei. Né? Eu mandei um Insta. Falei, Ricardo, você pode falar com a gente? Compartilha com a gente. É óbvio que não é um momento bacana da gente se conhecer, de trocar essas experiências que são ruins, né? Mas eu acho que é um momento da gente unir forças. Sim. Né? E com isso já me veio a outra situação. Não, isso não pode acontecer com as escolas. Porque a gente tem um grupo hoje de escolas com mais de 300 escolas no WhatsApp. E aí, as escolas também não são unidas, né? Que triste. Nós temos na mesma categoria, sofremos as mesmas dores e as escolas não são unidas. E o pessoal entrou lá, não a título de repente, dar uma força. Olha, Vânia, está acontecendo isso com você. Porque a gente sabe que todo mundo teve conhecimento, mais de 10 milhões de visualizações, né? Mas para fazer críticas. Vocês estão sofrendo algumas punições com seus pais pelo que aconteceu numa escola da região? Gente, não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, eu seria a primeira a colocar a minha cara. Olha, aconteceu, mas acidentes acontecem, né? A gente vai melhorar em relação ao profissional que nós temos, etc. Mas não aconteceu. A minha indignação é porque, de fato, não aconteceu. Né? E aí, conversando com essas pessoas, eu só falei para eles, se vocês têm do dinheiro ou não, porque escolas muito pequenas, às vezes não têm condições de colocar um bom sistema de filmagem, né? Não tem condições. Vocês tendo dinheiro ou não, arrume dinheiro emprestado, pegue no banco, vende o carro e coloque câmeras. Porque se nós não tivéssemos câmeras, nós seríamos a próxima escola base. Sim. Porque a gente sentiu isso na pele, na pele. Eles começaram a atacar os nossos pais, que estavam do nosso lado, os nossos alunos. Nós temos alunos que eu não vejo há 10 anos, e aluno entrando lá, não, eu conheço a escola, de jeito nenhum. Do nosso lado, e o pessoal começou a atacar todo mundo. Né? E a gente fala, tanta coisa ruim acontece, onde eles mostram a imagem, tá ali, o fato é real. E a gente não viu tanta repercussão como teve aqui com a gente, né? E aí eu falei, não, o que a gente tem que fazer? Tentar unir forças. Sim. E vamos tentar buscar uma lei que também nos assegure de não sofrer o que seu pai e sua mãe sofreram. Né? Porque eu tenho certeza que foram 3 meses de tortura psicológica total. Né? Porque como é que eles podem provar uma coisa? Não aconteceu. E aí eu tenho que provar aquilo que de fato não aconteceu. Como provar o que não aconteceu? Né? Principalmente com uma criança. E se tivesse acontecido com o pai da criança, com o vizinho, eles seriam culpados? Quantas pessoas hoje são apontadas como culpadas daquilo que elas não fizeram? E isso é muito triste, né? E aí a gente, conversando, falei, não, a gente tinha que criar uma lei, né? Vamos atrás de deputados, a gente está movimentando as coisas. E o nome da lei tem que ser escola base, porque vocês sofreram. Então, eu não consigo nem imaginar o que vocês passaram. Né? Eu estou falando como diretora e também como mãe. Porque a minha filha não está aqui no Brasil, ela está estudando fora, ela está em Londres, e a minha filha tem ansiedade, e a minha filha sofreu muito também. Ligando, mãe, pelo amor de Deus, o que eles estão fazendo? Vai fechar a escola? Você está bem? Vão te levar para a delegacia? Então, assim, são coisas que, na minha visão, totalmente desnecessário por causa de uma situação que uma pessoa quis criar para prejudicar. Né? E aí, essa coisa da escola base, a gente vai lutar, viu, Ricardo? A gente vai lutar para que isso aconteça de fato, porque, como a sua mãe passou, nós não gostaríamos que ninguém passasse. E como ela nos falou, o seu pai falou, né? Ela não quer que ninguém passe pelo que ela passou, porque foi muito sofrimento. Né? E nos deixa muito triste, de fato, de encontrá-lo neste momento, mas que pra gente vai fazer toda a diferença, porque nós vamos com essa luta, atrás disso, não é uma justiça, né? Porque foi o que você falou, né? Aí eu perguntei, vocês receberam indenização? Recebi, o que é dinheiro, né? Você quer 5 milhões e perder seu pai, sua mãe, sua vida? Né? Dinheiro realmente não é nada. E hoje, infelizmente, as pessoas só pensam em dinheiro. Em dinheiro. Que triste, que triste. Mas, vamos compartilhar aqui também, né? O Ricardo, ele escreveu um livro, além dos documentários que tem, que são 2, né? Esses documentários estão aonde, Ricardo? Os documentários estão na Globoplay. Os 2, qual o nome? Os 2 é Escola Base. A Escola Base, acho que um é Escola Base 20 anos e o do Valmir Salário é um repórter volta ao passado. Acho que é isso. Tá. E ele escreveu aqui, ó, O Filho da Injustiça. Tá, gente? Então, agradeço pelo livro, ele nos agraciou aqui com o livro, nós vamos ler, sim, com todo carinho. Vou falar para vocês, esse livro também está disponível para venda na Amazon, né? Sim. E você também tem uma página no Instagram, isso, O Filho da Injustiça. Então, gente, ó, siga lá no Instagram,
tá? E adquira o seu livro. Com certeza que vai ter informações pra gente. O livro pode ser adquirido no Instagram, né? Pode ser. Legal. Direto no Instagram, Isso. Filhos... O Filho da Injustiça. O Filho da Injustiça. Como eu fiz o livro independente, então todo mundo que compra o livro físico, eu mando dedicatório autografado, né? Ai, bacana. Eu mando dedicatório autografado. E eu fiz o livro porque todo mundo, todas as reportagens, todo mundo pensa que só era o casal Shimada, foi o que eu comentei aqui, mas não. Muitas pessoas envolvidas, Muitas pessoas envolvidas. Então no livro eu conto como eles se conheceram, como foi difícil a nossa vida, como era a minha infância, como era a minha infância alegre com eles, o que eu fazia com eles, né? Conto o caso aos meus olhos, tá? Porque eu vivi o caso. Isso. Eu vivi o caso todos os dias. Os 3 meses eu estava junto. E até o falecimento da minha mãe e do meu pai. O da sua mãe aconteceu? foi quanto tempo depois de todo o ocorrido? Foi em 2007 da minha mãe, foi 22? 94 para 2007, acho que 22, né? Tá. 23. Tá. 23 anos. 23 anos. Sua mãe faleceu em? 2007. 2007. Mas eu tô falando do ocorrido em relação à escola. Então foi em 94, né? 94. Tá. Mas para você ter uma ideia, né? Desculpa cortar, foram em 3 meses que você carrega pro resto da vida. Ah, Sim. com E certeza. seus pais carregaram até a morte. Sim. Né? O que eles viveram ali foi muito intenso na vida deles. Né? E aí, basicamente, já tinham 3 famílias com a vida praticamente acabada. Destruídas, Sim, né? Destruídas. Por conta de uma fake news, né? Exatamente. Imprudência. E no livro também eu conto, né? Eu conto das minhas depressões, o que me tirou das minhas depressões, né? Eu conto. Bacana. Todos os bastidores da sua vida real, né? Tudo. Eu conto até o falecimento do meu pai e minha conversão, que esse daí foi o... Amém. Então compartilha a conversão com a gente. Não foi cronologicamente, né? Porque eu acho que foi cronologicamente, porque importância é Deus, sim, acima de tudo e de todos. Mas a minha primeira virada de chave para sair da depressão foi o jiu-jitsu. Tá. Foi o que me tirou, assim, da depressão, porque eu cheguei na primeira aula revoltado, querendo bater em todo mundo, né? E eu cheguei na primeira aula, fiz as posições que tinham com o sensei pedia, a gente fazia. E na primeira sempre tem um rola, sempre tem uma luta no final. E nesse dia ele me chamou para fazer um rola com ele. Então foram 10 aulas sendo amassado pelo meu sensei. Foi aí que ele foi me entendendo, o que eu tinha, a minha revolta toda, e foi conversando, aí foi a minha primeira chave. E a segunda, mas não menos importante, foi me conhecer e me converter a Cristo. Essa foi, acho que, a mais importante. E graças a Deus eu conto no livro e tem foto, né, registrada, meu pai me vendo ser batizado. Amém. Ai, que lindo. Isso mesmo. Que bom. E como é que tá toda essa resiliência que você passou, né? Eu imagino que para você não tenha sido fácil, até por ser filho único, a gente sabe que é bem complicado, né? E como é que tá hoje a família Shimada? Olha, hoje está bem sólida nas graças de Deus, amém, né? Temos altos e baixos, como todo mundo, mas... 2 filhinhas lindas, Manu e a Isa. Uma esposa modelo. A minha esposa é o que eu falo para ela. Sem ela, eu não sei o que seria da minha vida. Ah, que legal. Porque uma das coisas que ela me ajudou foi o nome do livro, né? E várias outras ideias, né? Mas hoje eu uso todo o sofrimento dos meus pais, do caso Escola Base, para mostrar o amor e a empatia de Cristo. Sim, esse é o meu sim, propósito de vida hoje, sim, né? Eu falo eu agradeço mais uma vez a vocês, porque quanto mais eu falar hoje do caso, eu acho que mais vai se repercutir o nome de Deus nas pessoas. Sim, com certeza. Um mandamento, né? Sim. Amar o próximo, né? Que infelizmente a gente vê que isso está faltando. Né? Que bacana. Quero também que você faça uma propaganda. Você é chefe, sushi man, chefe de comida oriental. Já faz o seu marketing aí também. Vamos chamar a galera. Eu sou de Atibaia, moro em Atibaia, e lá em Atibaia eu sou sushi man e faço festas particulares, né, nas casas das pessoas. Sou professor de jiu-jitsu, dou personal também, personal de jiu-jitsu. E estamos numa consultoria de um filme que vai sair,
não sei quando, mas vai sair um filme Legal. sobre a escola básica. Uhum. Vai ser bem bacana. Já está desenhado isso? Já tem tudo certinho? Já tá, já bacana. tem alguns atores, atrizes, né? Mas não posso falar. Sim, não entrega não. Mas é bem bacana. Os produtores e a direção do filme é gente pesada, gente conhecida. Uhum. Vai ser bem bacana. Ai, que maravilhoso. Venha compartilhar aqui conosco para a gente poder Não, fazer com que todo mundo... Pode deixar. Fala nessa câmera aqui, seu Insta, porque se quiser te contratar, é no Insta, né? É. Então vai Meu lá. Instagram é o Filho da Injustiça, para adquirir meu livro, né? O Filho da Injustiça o livro O Filho da Injustiça é no Instagram O Filho da Injustiça. Isso aí. E meu Instagram é Ricardo Shimada Gil. Quem quiser me acompanhar lá, pode seguir. Eu agradeço. Isso aí. Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Ficamos muito agradecidos mesmo. Tivemos aqui com a ilustre presença de Ricardo Shimada, né? Infelizmente vítima de fake news, vítima de injustiça, né? Uma notícia crime falso que quase ceifaram vidas. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço mais uma vez o Espaço Aberto e com certeza vocês têm todo o meu apoio para esse projeto. Obrigado. Desde já. Vamos precisar. Não, pode contar comigo. E no que vocês precisarem, eu também estou aí. Tá ótimo, agradecemos. Pessoal, é isso, né? Compartilhando vidas, histórias. A gente agradecendo aqui ao Ricardo por ter vindo lá de Atibaia, aqui nos agraciar com a sua presença, com toda a sua família. E para a nossa comunidade escolar, teremos a honra também de receber o Ricardo, que ele vai fará uma palestra para nós, né, Ricardo? Sim. E assim que nós tivermos a data direitinho, nós vamos compartilhar para que todos participem, tá bom? Muito obrigada e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo. Pode dar tchau. Tchau, tchau.